Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a equação geral da reta, mas antes de tudo a gente precisa ver as noções básicas sobre retas, né? Até então a gente sabe que para se formar uma reta a gente precisa ligar dois pontos distintos, certo? Então seja pontos A e B, a gente pode formar uma reta que passa por eles, da seguinte forma, como mostrado abaixo. Uma reta que contém os pontos A e B e cada ponto tem suas coordenadas, né? X, coordenadas x do ponto A, coordenadas y do ponto A, coordenadas x do meu ponto B, coordenadas y do meu ponto B. Muito bem? É muito importante se apropriar das coordenadas dos pontos, porque na seguinte situação, como mostrado agora, ela se representa num plano cartesiano, certo? E a gente percebe então que essa reta, ela também forma um ângulo com o eixo x, conhecido como coeficiente angular da reta. E a gente pode calcular esse coeficiente angular da reta, aqui destinado por m, da seguinte forma, né? Fazendo a diferença entre as coordenadas dos pontos y, né? Y do meu ponto B menos y do meu ponto A divididos por x do meu ponto B menos x do ponto A, ok? E é muito importante ressaltar que é do coeficiente angular, né, da mesma formulazinha que a gente viu anteriormente, que vai surgir a equação geral da reta. Como que acontece isso? A gente isola uma das variáveis, né? Fazendo a seguinte multiplicação ali, certo? O que aconteceu? Isolando o y do meu ponto B menos o y do meu ponto A, o m vai passar multiplicando, né, o x do meu ponto B menos o x do meu ponto A. E é assim que a gente vai ir em busca da nossa equação geral da reta, né? Vamos ver como que isso vai funcionar na prática. Aqui a gente tem um exercício que diz para a gente determinar a equação geral da reta, né, que passa pelos pontos A, menos 2 e 1, e B igual a 0, menos 5. Então a gente precisa de dois passos. O primeiro passo é calcular o coeficiente angular, né? Identifiquei ali o y do meu ponto B, que é menos 5, o y do meu ponto A, que é 1, o x do meu ponto B, que é 0, e o x do meu ponto A, que é menos 2. Depois, eu só substituí na fórmula do coeficiente angular e descobri que o meu coeficiente angular ali é menos 3, certo? Depois que a gente tem o coeficiente angular, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é substituir um dos pontos na equação geral da reta, certo? Aqui eu fiz primeiro substituindo o meu ponto A, que é menos 2 e 1. Da seguinte forma, a gente tem ali, identifiquei o x no meu ponto A, menos 2, y no meu ponto A, 1, e o m é menos 3, que é o coeficiente angular. Na equação geral da reta, substituindo ali, né, eu fiz que o y... Por que eu não usei o y no meu ponto B? Porque agora eu tenho o meu y do meu ponto B como uma variável discreta que vai, né, se tornar a variável da equação geral da reta. Então, substituindo ali os valores, eu fiz as operações básicas ali, certo? Ficou y como variável discreta agora, como eu estou substituindo as coordenadas do meu ponto A, né, menos o y no meu ponto A, que é 1, certo? Então, ficou menos 1 igual a menos 3, que é o coeficiente angular, vezes o x menos o x do meu ponto A, que é menos 2. Ficou menos 2, que vai se tornar positivo. Então, lá no meu final, né, eu fiquei com y menos 1 igual a menos 3x menos 6. E daí eu só isolei todas as variáveis igualando a zero para mim ter a equação geral da reta. Da seguinte forma, y mais 3x mais 5 igual a zero, tudo bem? E daí vocês podem me perguntar, mas o que acontece se eu substituir o meu ponto B? Vai dar diferente? Não, não vai dar diferente, a gente vai chegar no mesmo resultado. E para isso, né, eu fiz a prova aqui para vocês, substituindo o meu ponto B, né, identifiquei as coordenadas do meu ponto B ali, juntamente com o coeficiente angular, substituí ele na fórmula, né, ficou lá menos 5, menos o y agora, que o meu y no meu ponto A se tornou uma variável discreta, certo? Igual a menos 3, que é o coeficiente angular, vezes 0 menos o x do meu ponto A, que se tornou uma variável discreta, menos x, certo? Então ficou menos 5 menos y igual a menos 3 vezes 0, mais 3x, né? Porque menos com menos é mais. E menos 5 menos y igual a mais 3x, isolando-se tudo para igualar a zero, temos que 0 igual a y mais 3x mais 5. Só para organizar, eu só troquei de lado ali para vocês perceberem que é igual a primeira que a gente fez. Então ficou y mais 3x mais 5 igual a zero, também sendo a equação geral da reta. Tudo bem? Joia, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de estar acompanhando aí o nosso blog. E muito obrigado, bons estudos aí para vocês.